Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Amém? Amém. Amém. Vamos falar do Evangelho com Rui Espretino. Vamos começar direto na palavra, que hoje a palavra ela é muito pessoal. Para mim é uma palavra que me toca muito. E é, com certeza, até tirando do alimento, jejum, a palavra que eu mais trabalho em mim mesmo é a palavra que nós vamos ver hoje. Qual é a palavra que a gente vai ver hoje? Nós vamos falar sobre a importância daquilo que nós falamos. Mateus 15, de 15 em diante. E Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos essa parábola, Jesus. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Hoje, enquanto eu meditava, me veio um entendimento. Claro que é algo que a gente já sabe, mas é importante que a gente entenda. Quando você olha para o outro e diz: ah, essa tatuagem, ah, esta música, ah, isto, aquilo. Quando você está julgando o outro, quando você está apontando o outro, você está errando. É diferente quando você ensina uma pessoa, por exemplo: olha, mentir não é algo que agrada ao Senhor. Olha, se comportar de maneira desrespeitosa não é algo que agrada ao Senhor. Olha, você murmurar ou você não perdoar, isso vai te trazer doença, vai te trazer tristeza, vai te trazer um fardo. Você está ensinando a palavra do Senhor. Agora, quando você fica apontando para os outros e colocando comportamentos deles que não estão previstos no Evangelho, ah, essa roupa que você está usando é muito curta, é muito longa, é muito isso, é muito aquilo. Veja, Jesus Cristo não tem padrão de roupas, Jesus Cristo não tem padrão de tatuagem, Jesus Cristo tem padrão de comportamento. Amar, perdoar, servir. Então, a gente precisa começar a entender que a nossa boca, ela traz para a realidade aquilo que nós estamos ou querendo ou quase fazendo. Em Mateus 15, 19, Jesus Cristo avisa: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. O que ele está dizendo para nós? Olha, quando você está externalizando a fala, é porque o teu coração já está corrompido. Então talvez você esteja falando brincadeiras de adultério, talvez você esteja falando brincadeiras de mentira, talvez você esteja falando brincadeiras de murmúrio, ou seja, o teu coração já foi corrompido, já foi comprometido, você está a um passo de cometer o ato, isso se você já não está cometendo. Então quando você começa a entender que aquilo que tu fala, que aquilo que tu aponta, que aquilo que você cobra sem parar, na verdade é algo que você já faz, ou então que você está prestes a fazer, você começa a dar muito mais importância às coisas que você fala. É importante que a gente comece a prestar atenção naquilo que nós falamos sem parar. Às vezes, a pessoa nem sabe que está prestes a cometer o ato. Ela já normalizou no seu coração aquela coisa que não agrada ao Senhor.
Mas seja de tanto ver na televisão, na série, nas mídias, seja de tanto conversar com as pessoas, aquilo vai entrando de maneira lenta e gradual no coração. E antes da gente começar a fazer o ato, a gente já começa a externalizar pela boca. Porque Jesus Cristo nos fala, porque do coração procedem os maus pensamentos. Ou seja, quando você coloca no seu coração, você já está pronto para tomar o ato. Talvez falta um pouquinho de coragem, mas você já está falando, você já está dizendo, seja em cometer o adultério, seja em cometer o roubo, seja em cometer o furto, ou então seja em ficar julgando as pessoas. É muito cômodo a gente se esconder atrás de foi sem querer, eu não queria. Eu reforço Mateus 15:18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. É importante que nós comecemos a entender que aquilo que a gente está falando vai acabar corrompendo os nossos atos. Seja porque a gente já colocou o ato no nosso coração e queremos fazê-lo, então a gente vai falando, seja pela nossa boca que vai profetizando a nossa vida. Da mesma boca não sai bênção e maldição. Do mesma fonte não vai sair água doce e água salgada. E aqui que está a grande questão. Ou você começa a pensar e praticar e a falar as palavras do Senhor, ou então você vai falar e vai profetizar as palavras do mundo. A tua boca, para você entender de uma maneira um pouco mais tranquila, a tua boca é o teu guia. Aquilo que você vai falando vai acontecendo. E para quem é pai, para quem é avô, é bom e é importante entender que a nossa boca tem poder sobre os nossos. Ou seja, além da gente cuidar o que a gente fala para nós, a gente precisa cuidar o que fala para os nossos filhos, para os nossos netos. Ou seja, a nossa descendência, além de esperar de nós palavras de direção, nós ainda temos poder de profecia gigante sobre eles. E dependendo da idade, a gente acaba trazendo transtornos gigantescos para eles por colocar maldições na vida dos nossos filhos ou dos nossos netos. A gente precisa compreender, assim como diz Tiago, que a boca é o nosso guia. Então, que a gente comece a falar as palavras do Senhor. Porque a palavra de Deus é clara sobre as palavras. Em Tiago 1, 22 a 25, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Precisamos começar a entender que a nossa língua, que a nossa palavra, ela vai ter o dom de nos governar. Olha que coisa interessante que nós temos em Salmos 34, 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A grande questão para o Senhor, e essa que é a grande questão, Deus nos dá um poder maravilhoso. O próprio Jesus Cristo fala sobre isso. Ele diz, olha, em meu nome vocês poderão fazer coisas maiores do que eu mesmo fiz. E Jesus fazia os milagres, as maravilhas, sempre através da fala. Creia pela tua crença, eu quero. Ou seja, ele externalizava e verbalizava através da palavra e no mundo se fazia.
Ele não pensou frente à figueira, ele falou da figueira. Ele não pensou para Jairo, ele ordenou através da palavra para Jairo. Ele não falou ele ordenou. O centurião disse: a tua palavra me basta. É importante que a gente entenda que, tirando o caso da mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus e ficou curada, sem Jesus ter falado, eu não lembro de mais nenhum caso na Bíblia de que Jesus não tenha aberto a boca e profetizado as palavras da cura, o vento, do mar, da figueira. Ou seja, a nossa boca, ela vai governar a nossa vida. E a pergunta que eu faço para você, e é uma pergunta que eu espero que você faça uma reflexão, e essa reflexão é uma reflexão que ela deve ser feita num momento de paz, mas é uma reflexão que você deve fazer também durante o seu dia a dia. Liga o botãozinho de alerta e sai do automático enquanto você está conversando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, orando, caminhando, porque às vezes nós entramos num mundo automático que a gente levanta, a gente faz, e é tudo repetido sem pensar. E quando você para analisar no teu dia a dia, você começa a descobrir diversos momentos que, ao invés de você profetizar o bem, você já profetiza o mal. Aconteceu alguma coisa, sei lá, atrasou o táxi, atrasou o app, a comida demorou para ficar pronta, e aqueles 5 minutos você estava querendo fazer algo, e aí você, ao invés de dizer que está tudo bem, ao invés de fazer uma profecia, você já joga e estraga o dia. É um dia, e você solta palavras de maldição sobre o dia. O seu filho não faz aquela coisa exatamente do jeitinho que você queria, você já joga uma palavra sobre ele: não sabe nada, vive fazendo tudo errado. Ou seja, você não sabe os planos de Deus para começo de conversa. O atraso pode te salvar ou pode te colocar numa bênção. A comida que demorou para chegar pode chegar uma outra melhor. Aquilo que não chegou agora pode te trazer uma bênção daqui a pouco. Ou seja, a gente não sabe a completude do pensamento do Senhor. E segundo, só porque porque o dia não saiu exatamente como a gente tinha pensado, não significa que ele vai sair pior. Ele pode sair muito melhor do que a gente imaginou. Só que se todas as vezes que alguma coisa sai do teu poder, sai do teu esquadro, sai daquele quadradinho que você desenhou, e aí você joga uma maldição, aquilo que podia ser bom se transforma em maldição. Da maneira que a gente se comporta com a nossa boca, a gente mostra a fé que a gente tem em Jesus Cristo. E isso também é outra coisa que você tem que levar em consideração. Você ia fazer um pagamento hoje, aí deu um problema, e aí você tinha aquele dinheiro, pagou, e ao invés de você pagar abençoando, dando graça, porque você sabe que Deus te provê, você já paga com o sentimento de que não vai ter. Ou seja, ao invés de você colocar Deus para pagar o negócio, tudo dá certo e a provisão entrar, você já coloca o mundo e já provisiona a maldição, dizendo que agora atrasou tudo e você vai entrar de novo num círculo vicioso. Você se afastou de uma pessoa, você não sabe se é por bem, se é por mal, mas você já começa a colocar: agora eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinha, vai dar tudo errado. Ou seja, todas as vezes que alguma coisa sai da tua mão, sai do teu poder, você, ao invés de confiar no Senhor, você começa a colocar todas as tuas maldições e todos os teus medos. E o medo não condiz com o Espírito Santo de Deus, que nos traz paz. A tristeza, o rancor não combina com o Espírito Santo, que nos traz alegria, que nos traz controle próprio. E quando você começa a perceber a maneira que você caminha, você pode corrigir de maneira madura a tua fé no Senhor. Porque na verdade, a questão toda é essa. Se nós temos fé no Senhor, se nós temos fé
no Pai, se nós estudamos o Evangelho, nós entendemos o quanto o murmúrio, quanto a maldição, quanto a mentira o Senhor odeia. Eu já falei e eu gosto muito de falar sobre o provérbio 6, 16 a 19. 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha mentira é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Será que as tuas palavras não estão navegando aqui dentro? Quando eu converso com alguns evangélicos de maneira particular, muitos deles, eles têm algumas falhas recorrentes. E o controle da língua, além de ser uma das mais difíceis, é uma das mais difíceis porque ela pega ensinamentos enraizados que a gente teve durante a vida inteira. E que a gente nem se dá mais conta, porque a gente entra no automático. Mas às vezes é bom você parar e fazer um escaneamento, fazer uma varredura e saber aonde você está falando, como você está falando, quais são as palavras que você está falando. E além disso, também é muito difícil de fazer isso, porque as palavras elas vão saindo numa velocidade que até você tomar o jeito de pensar das maneiras que você fala, até você conseguir se adaptar a esta nova maneira, você acaba se pegando muitas vezes em falando e depois você diz, putz, agora eu entendi, eu vivo falando isso, eu não posso ficar falando dessa maneira. Só que a fala é algo tão natural, mas ela é tão poderosa. E quando a gente começa a compreender isso, e a gente começa a refinar o que nós falamos, da maneira que nós falamos, como nós falamos, as coisas vão mudando. Olha o recado de Jesus, Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras serão absolvidos, por suas palavras serão condenados. Ainda bem que Deus é misericordioso e Deus deixa a premissa de que nós podemos escrever o livro de nosso julgamento. Está lá no Evangelho, se você não lembra, da maneira que você julgar, você será julgado. Então eu tento trazer o meu livro de julgamento para o nível máximo, para o zero absoluto. Eu deixo que Deus faça justiça e que eu seja justo. Brincadeiras à parte, é bom a gente entender que isso é algo muito libertador. Quando você trabalha para não julgar, quando você trabalha para não olhar, quando você trabalha para não ficar apontando para os outros, a tua vida fica mais leve. Isso para mim é importante. Isso para mim é fácil de viver. É mais tranquilo. E tem mais a ver com o fardo de Jesus, porque ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Faça você uma varredura e veja o que você precisa de mais urgente, o que o Espírito Santo te mostra de mais urgente. Lembra que Deus odeia mentira, qualquer mentira. E que quando a gente começa a se permitir a mentira pequena, a mentira grande entra. Mas para Deus mentira é mentira. E eu quero que você lembre de uma maneira muito... Eu estou numa campanha, porque isso arde no meu coração, e eu estou numa campanha que é para ver se os filhos de Deus entendem a gravidade da mentira. Em João 8,44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Em João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O murmúrio atrasa a tua vida.
mas a mentira mostra quem é teu pai. Eu sei, é uma palavra dura, mas é uma palavra que fala sobre o Evangelho. A verdade e a mentira mostram a quem tu serve. A verdade e a mentira são um divisor na tua vida. Não importa se você tem uma mentirinha ou uma mentirona. Importa que o pai da mentira não é Jesus, não é Deus. Você sabe quem é o pai da mentira. Eu sei que é uma palavra pesada quando você coloca assim, mas hoje em dia está tão normalizada a mentira. No meio evangélico, então, pode mentir se estiver falando de política, pode mentir se for para isso ou se for para aquilo. Eu não consigo encontrar no Evangelho nenhum momento que Jesus diz, olha, você tem que usar os mandamentos de Deus, menos nessas condições. Quando for na política você pode fazer diferente, quando for no jogo de futebol você pode fazer diferente, quando for conveniente para você, você pode fazer diferente, quando for falar com a esposa, com o marido, pode ser diferente, quando for falar com o avô, com a avó, com os filhos, pode fazer diferente. Eu não encontro isso no Evangelho. O que eu encontro são palavras de que Deus abomina quem mente. O que eu encontro é que são palavras de Jesus dizendo, olha, o pai da mentira é o diabo. Então se você mente... Mas Rui, você não acha que você poderia suavizar? Suavizando todas as mensagens, a gente chegou neste evangelho hoje. Não, o evangelho permanece o mesmo, mas o entendimento do evangelho para muitas pessoas ficou cômodo, né? Muitas pessoas viraram benevolentes para te manter cativo. Eles aceitam qualquer coisa, desde que você siga eles, não Jesus. Jesus, Ministério da Graça, ele tem um dom de libertação muito forte. E Deus colocou o dom da cura também, que a gente agradece muito para Ele. Mas tudo isso para a honra e glória do Pai, e tudo isso pelo poder da palavra de Jesus. E de uma maneira a honrar tudo que Ele já fez na minha vida, de uma maneira a honrar tudo que o Senhor já me guardou antes de eu ter o entendimento, eu busco sempre a maneira mais tranquila, mais suave de ensinar as palavras. Mas referente à mentira, nós estamos vivendo um surto no meio evangélico que aceita como se a mentira fosse algo normal, como se a mentira fosse algo que Jesus Cristo falasse, não dá para suportar. Não é isso que eu entendo. Na verdade é muito longe disso, muito longe de aceitar. Deus odeia. Quando você está falando que Deus odeia, veja, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justo, e Deus coloca no Evangelho diversas vezes que a mentira é do diabo e que Ele odeia a mentira. Eu não sei se dá para ser mais claro e de maneira mais tranquila do que isso. E essa é a grande verdade. Eu não sei se dá para você conseguir entender no fundo do teu coração a importância de falar a verdade. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Se for da vontade de Deus, eu volto em breve. Amém? Amém. Amém.